E nós que vamos ficar aqui, se você puder, por favor, se coloque de pé na presença de Deus. Se você puder, é claro. Glória a Deus. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 15. Nós vamos ler um texto muito bonito, muito lindo mesmo, que muda a sorte de uma casa. Glória a Deus. Capítulo 15, verso 16. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? O pastor estava falante, né, irmão? Que Deus nos abençoe. Eu fiquei só olhando. Falei, o homem está com a palavra, ele devia dirigir o culto. Mas eu pensei, né, irmãos, e eu estou meio acelerada, eu só estou pensando. Então, você me perdoa se eu estiver falando bastante, você me perdoa aqui. Mas eu fico encantada quando eu vejo o pastor destrinchando essa palavra, a última bênção que ele falou de Malaquias, e ele fará com que o povo seja feliz, ou seja, bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer feliz, né? E não tem nada pior nessa vida do que a gente perder a alegria. Eu profetizo nesta noite de quarta de milagre, que a alegria, ela brote em nós, ela venha sobre nós, que nós não venhamos ter para ser, mas que nós possamos ser para adquirir aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa casa, para a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16. Olha, irmãos, que palavra linda que está escrito ali. Você deve saber de cor, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que você vade e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Vamos ler novamente, irmãos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esta noite tão especial, por essa quarta que nós chamamos a quarta do milagre. E nesta noite nós viemos para celebrar o teu nome, nós viemos para engrandecê-lo, Senhor. E nós sabemos que a tua palavra, ela nunca volta vazia, sem antes fazer o que o Senhor a designou. Então fale conosco, ajude a nossa fé, Senhor. Se preciso for colocar brasas vivas sobre a nossa cabeça, tenha liberdade para fazer isso, mas não nos deixe indiferentes, Senhor. Não nos deixes frio e nem morno, mas nos encha da tua presença. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, irmãos, queiram sentar-se. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós esperamos que nós que estamos aqui no presencial e os irmãos que estão no online, irmãos, e são muitas as famílias no online, eu quero dizer que nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Ah, mas como assim você, o povo mais feliz? Você não tem tudo o que você quer. E quem disse que para ser feliz a gente tem que ter tudo? Quantas pessoas que eu e você conhecemos que têm tão pouco e são abençoados e felizes? E quantas pessoas que nós conhecemos, que aparentemente, ou no conhecimento, nós sabemos que tem muito, e aquela pessoa, uma pessoa oprimida, carregada, entristecida. Então, o que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Dias desses, nós falamos aqui sobre Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor, Ele não nos quer por cauda, mas Ele nos quer por cabeça. Mas para receber essas promessas, para viver essas promessas, nós temos que ter disposição para ouvir. E a palavra de Deus diz assim, olha, e a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E nós podemos nos reunir semanalmente,
Pode ser numa casa de família, pode ser aqui numa sala menor, num templo, nos grupos menores de relacionamento, pode ser em qualquer ambiente, pode ser debaixo de uma árvore. Quando nós estamos sentados e a palavra de Deus, ela é mencionada, ela é lida, ela é cantada, ela traz vida para a gente. Nós cantamos agora nesta noite feliz, nesse santo lugar, é maravilhoso isso. O que quer dizer nesta noite feliz, nesse santo lugar? É o encontro de duas pessoas que se amam. Quando você é jovem, e quando você tem um encontro marcado com o moço, a moça, né? aquela expectativa de uma paquera, de um futuro namoro, de um futuro casamento, e você tem um encontro marcado, você vai de qualquer forma. Você vai sem se banhar, você vai sem trocar de roupa, você vai sem passar um perfume, não, você quer causar uma boa impressão. Quando nós temos um encontro marcado com Deus, nós também nos apresentamos da melhor maneira possível. E eu não estou falando de roupas novas, eu estou falando de disposição, estou falando de coragem, da gente se encontrar com Deus. Ah, mas Deus está em todo lugar. Sim, Ele é onipresente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas quando nós falamos assim, olha, eu marquei o encontro com Deus, eu vou a um culto, eu vou a uma reunião, você sabe que nós temos promessa que diz assim, olha, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E aonde o Senhor está, Ele ordena naquele lugar bênção e vida. Só que às vezes, irmãos, a gente passa uma vida inteira ouvindo isso. Os pregadores se tornam até repetitivos, em sempre trazer a mesma mensagem. E parece que a gente sabe, parece que todo mundo sabe tudo. Mas sabe quando as coisas passam a ter valor e significado para a gente? Quando a gente vive. É como experiência. A experiência, ela só de saber, fulano vive isso, fulano tem aquilo, mas sabe, conhecer, ter conhecimento teórico, falei? É uma coisa, mas a prática das coisas é outra. Então, quantos anos faz que eu ouvi isso? Um encontro entre 2 pessoas que se amam. E hoje eu sentada aqui, quando cantou a canção, eu nunca consegui cantar a segunda estrofe, porque minha voz nunca alcançou. Hoje eu cantei. Eu cantando ali quietinha, porque eu falei, agora eu estou indo atrás, né? Eu estou indo junto. E do meu lado o Benício, aprendendo a ler, lendo tudo que passa aqui no telão. Então ele fica lendo baixinho. Edno Melo. Ai, Deus, que coisa boa, que experiência boa. Então eu quero convidar você nessa noite, para pegar todas as suas armas. As armas de guerra, armas de batalha, que você luta para guerrear, você põe tudo no altar. Põe no altar. Senhor, eu vou entregar as minhas armas de guerra, vou fazer o que está escrito a tua palavra. Eu tenho trabalhado tanto, Senhor, eu tenho corrido tanto, eu tenho lutado tanto, mas as minhas armas parece que está sem corte, está sem fiação. Mas hoje eu estou aqui na tua presença, e quando eu estou na tua presença, eu não tenho que me preocupar com o inimigo, porque ele já está repreendido em nome de Jesus. É como os homens que foram tomar água, lembra daquela guerra? Eles vão tomar água, e quando eles vão beber água, homens despreocupados, vão com as 2 mãos, pega com as 2 mãos a água e leva à boca. Os guerreiros de verdade, é aqueles que com uma arma eles seguram com uma mão eles seguram a arma, e com a outra eles trazem água na boca, mas não tira os olhos do inimigo, aonde ele estiver. Nesta noite de quarta de milagre, eu entendo que Deus quer que a gente não se distraia e não perca o foco, e que nós possamos dizer para o Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, porque se fosse em outro tempo, eu já teria parado pelo caminho. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, que começaram junto conosco, mas por causa de umas coisas ou outras, ficaram no caminho, porque nós colocamos expectativas em pessoas,
em situações que o Senhor não pede para a gente pôr. O Senhor pede para a gente fazer prova dEle. O Salmo diz assim, né? Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. É no Senhor que nós colocamos a nossa confiança. É no Senhor que nós colocamos tudo, nos refugiamos no Senhor. É nele que nós colocamos toda a expectativa. Por quê? Porque o dia mau, se você nunca viveu o dia mau, glória a Deus por isso. Mas não pensa que eu sou mensageira de más notícias. Eu estou aqui nesta noite para trazer uma mensagem ao seu coração. Eu tenho aqui a pastora Cris, que está aqui. Cadê você, Cris? Minha cunhada, a pastora Cris, que trabalha aqui conosco. Na nossa caminhada pelo estado de São Paulo, ouçam isso, pastores. Teve um dia que a minha mente, ela foi massacrada. Minha mente começou a sofrer muito turbilhões de pensamentos. Você não é isso, você não é isso, você não é capaz, você não vai dar conta. E os compromissos crescendo, os desafios crescendo. Eu encontrando multidões e eu dizia, onde está o pastor que não está aqui? Onde está? E essas meninas do meu lado, silenciadas, quietinha, segurando as minhas mãos. Ali, ó, firme. Eu estava num momento, irmãos, que eu pensei assim, ó, eu acho que você já viveu uma coisa semelhante. Sabe quando você vai fazer uma entrevista numa empresa e que você vê o CEO da empresa lá e você fala, meu Deus, tudo que eu leio, tudo que eu estudei, eu esqueci, eu fiquei nervosa. Aquele dia, o Senhor falou comigo, por que você se cobra tanto, Lourdes? Por que você se preocupa tanto? Onde foi que eu pedi para você ser perfeita? Falei, o Senhor nunca pediu isso mesmo. Mente falando com a mente, tá bom? Eu com a minha mente. Nunca pediu isso, nunca pedi, tá? Aí veio assim, você não é a pregadora. Você só é uma mensageira. Falei, ó. Aí eu entendi. Deixei todo mundo lá onde estava, fui num cantinho, peguei todas as armas que estavam sobre os meus ombros, que eu ia guerrear. Eu desci todas elas, por um momento. Consegue entender o que Deus está falando conosco? Por um momento, eu tirei todas aquelas armas que estavam sobre mim e coloquei no chão e me ajoelhei dentro de um vaso sanitário. Coloquei a minha cabeça assim no vaso e eu disse, Deus, mais uma vez, o Senhor pode me perdoar, porque eu acho que eu estava achando que eu ia fazer alguma coisa. Por um momento eu pensei que eu ia fazer alguma coisa. O Senhor me perdoa. Eu não preciso ser uma pregadora, mas eu tenho que assumir a minha identidade como mensageira. E eu, como mensageiro, eu me levantarei daqui, eu tomarei as minhas armas, e eu entregarei o recado, e quando eu terminar de entregar o recado, eu vou tomar um café, e eu vou voltar para minha casa, em o nome de Jesus. Depois desse dia, e nós temos aqui, Deus deu para nós, irmãos, um grupo, uma base, nós chamamos de base de oração, de irmãs que oram, de homens que oram, pessoas que têm compromisso de oração, e perguntam para nós, onde vocês estão? Aonde vocês vão estar? Nós vamos estar em oração. Por um tempo, nós carregávamos um trem, agora, dá a impressão que nós estamos na locomotiva, e o trem vai indo sozinho. Mas o que aconteceu? A pressão é a mesma? A mesma. A diferença é que quando você entende que você é sozinho, você pensa que você vai mais rápido. Mas quando você delega algumas funções, você entende que você pode ir mais longe. E nesta noite eu quero convidar você que é chefe de família, você homem, você mulher, você moça, rapaz, você que é empreendedor, você que é empresário, você que é líder dos seus negócios, ou você que trabalha por mês, ouça isso que o Senhor está dizendo. Eu não quero que você seja o que querem que você seja, eu quero que você seja quem você foi chamado para ser, e o Senhor é conosco e nos dará vitória, em nome de Jesus. Hoje eu tinha tanta coisa para fazer, tinha tantas coisas para fazer, falei, para tudo, e louva, e cantei e comecei a adorar, em adoração,
eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Não é por muito fazer, mas o que fazer? Fazer com excelência. Se nos esforcemos para fazer o nosso melhor. Às vezes, o meu melhor, pastora Marina, para você não é nada. Mas, de repente, o seu melhor para mim, ele pode ser tudo. Se esforce para fazer o seu melhor. Eu conto sempre que, quando a Marcela foi ter o Benício, nosso primeiro bebê, eu queria tanto ajudar, acudir, a ponto de um dia o pastor falou assim para mim: Lourdes, o nenê está chegando na casa deles, não é na nossa. Eu fiquei tão sem graça, eu falei: esqueci desse detalhe, que não é nossa, é da casa deles, é mesmo, esqueci. De tão empolgada, eu achava que tinha que ter banheira lá e banheira aqui, tinha que ter coisa lá e tinha que ter aqui, não era nada disso. Eu penso a Marta e o Roberto, o que será que eles pensavam? A gente falava que ela ali está meio fora da casinha, da fora, tá? Irmãos, aí um dia eu estava muito ansiosa, Deus já está falando conosco, amém, irmãs, aqui, irmãos? Um dia eu estava conversando com a minha irmã Célia. Se elas estiverem na live agora, eles vão saber que é verdade o que eu vou falar. Ela disse assim, eu falei: Célia, eu estou tão apreensiva, porque eu tive minhas meninas faz tanto tempo, agora vai chegar o nenê, será que a gente vai saber cuidar? Ela olhou para mim, ela falou: não preocupa, quando chegar o bebê, procura fazer o seu melhor. Se o seu melhor não for o suficiente, pelo menos o seu melhor você fez. Se você não fez mais, foi por falta de capacidade, mas o seu melhor você fez. Cuide da sua casa. Quando a minha irmã falou isso para mim, ela vestiu meu coração. E você sabe que quando eu estou num culto, durante alguns anos, o pastor é muito brincalhão, né, irmãos? Ele fala umas coisas que você fala assim, não tem nada a ver com o que o pastor está falando, e a igreja dá risada. Aí eu vim atrás dele e falei: também você brincalhona, também você palhaça. Só que se eu contar piada, vocês não vão rir, porque eu não sei contar. Olha que situação. Aí um dia, sentado no banco, lá atrás, hein, irmão, não é agora não, lá atrás. Um dia o pastor contando uma palavra aqui para a igreja, lá para a igreja, e a igreja ria. Achei legal. Deus falou no meu coração assim, ó: mais vale. E eu crítica, vocês não são. Vocês são outro nível, irmãos. Vocês são outro nível. Eu crítica, eu dizia assim: eu não gosto muito desse jeito do pastor. Ele é muito brincalhão, ele leva muito a brincadeira as coisas. Ó, quem sou eu na fila do pão para falar um negócio desse? No primeiro banco, é como se alguém tivesse feito assim, ó. Pá. Veio assim, ó: mais vale uma piada no espírito do que uma mensagem inteira na carne. Falei: olha, e eu estou sendo humilde em dividir isso com você. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: olha Deus falando com nós, olha. Deus, Ele tem diversas formas, Ele tem diversas maneiras de falar com a gente. Só que o segredo é com quem quer ouvir.
E a palavra diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja? Ele nos escolheu primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Nós não fizemos nada para Deus. Nós não ofertamos nada para Ele, para que Ele nos amasse e nos quisesse para Ele. Ele nos amou incondicionalmente. O amor de Deus, Ele nos abraçou. Aonde nós estávamos? O que nós estávamos fazendo? Ele nos amou e Ele nos atraiu. E Ele nos atraiu para quê? Para fazer de nós o quê? Simplesmente um povo? Não, o melhor povo da terra. Porque quando Ele olhou para nós e nos amou, Ele disse: eu vou separar esse povo, eu vou santificar esse povo. Quando Deus separa, quer dizer separado, santificado. Quando Deus nos separou, nos amou, Ele disse: agora que eles já são meus, eu já os amei, eu já me entreguei a eles, eu já me revelei a eles. Eu amo particularmente a palavra do profeta Jeremias, quando ele diz assim, olha, ali no 33:3, diz assim, olha: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabe. Nós somos homens e mulheres adultos, somos inteligentes, somos pessoas que estudamos, somos pessoas que lemos. Então o Senhor está dizendo, além de toda a sua capacidade de raciocínio, além de toda a sua força, eu quero que você busque de mim, porque eu quero revelar a você o que o pastor vai pregar no próximo domingo. Eu vou tirar tesouros da profundidade e vou dar ao meu povo. O Senhor já tem feito coisas excelentes no nosso meio, e é por isso que nós estamos servindo a Ele e o adorando em nome de Jesus. E Ele só não nos amou, que eu anotei aqui, Ele nos chamou pelo nome. Quando o Senhor olha para nós, eu amo isso. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê como uma massa de gente, uma massa de seres humanos. Quando Deus olha para nós, Ele vê a nossa individualidade. Ele vê quem é a Lourdes, Ele vê quem é você, Ele olha o seu coração, Ele vê a sua necessidade. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele é poderoso. O testemunho do pastor, foi você que falou do testemunho da sua cunhada, pastor, aqui? Da sua cunhada ou irmã? Cunhada. Testemunho de que a irmã foi ao médico com medo, com o coração apreensivo. Teve um tempo, ouça isso, teve um período da minha vida que eu conversei com um oncologista, e ele disse assim para mim: dona Lourdes, você sabe que quem mata mais do que o câncer? Eu disse: não sei. Ele disse: o fantasma dele, o medo, ele mata primeiro do que a doença. E aí a gente olha assim, você fala assim: mas isso é teoria. A prática, nós temos testemunhas fiéis aqui, que já passaram pelo vale. Mas nós temos também, além das testemunhas, nós temos a luz da palavra. O Salmo 23, não diz isso, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, não dá mais tempo, não é mais tempo da gente ficar assim, Deus me livre de passar por isso, Deus me livre de passar por isso. O que nós tivermos que passar, nós vamos passar. O diferencial é que nós estamos baseados na palavra. Olha a importância de estar aos pés de Jesus, olha a importância de estar na presença dEle, olha a importância de entender. Não tem problema, que eu já ouvi isso dezenas e centenas e milhares de vezes. Essa palavra, ela se renova
renova todas as manhãs. A palavra de Deus é como a misericórdia, ela se renova todo dia, ela se renova toda manhã. À noite nós vamos nos deitar, vamos deitar e dormir debaixo de uma grande proteção, mas amanhã nós vamos, ao acordar, nós acordaremos debaixo de uma misericórdia nova, porque o Senhor é Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Quando a moça foi para o hospital, se você vai aplaudir, só se dá glória, só se dá glória. Olha que delícia, você foi diagnosticada com a doença, e você tem metástase. Você vem no altar há fogo. Você está vendo o fogo aqui? Não, eu não estou vendo o fogo, mas tem fogo aqui. Quantos dias você já teve nesse lugar, achando que era o final para você? Quantos dias você entrou por essa porta pensando, eu não vou dar conta disso tudo sozinho? Lembre-se, você não está sozinho, o Senhor está conosco. Quando você vem para o altar, e você toca no altar, o fogo do altar, ele vai para dentro de você, e toda fraqueza, toda impureza, toda vontade de desistir, ela cai por terra, e o novo de Deus vem sobre a nossa vida. Tomemos muito cuidado, eu falo muito isso, irmãos. Tome muito cuidado com o poder da palavra. Olha, moça, tem metástase, vou agora retornar. Eu venho no altar, meus parentes vêm buscar por mim. Eu vou receber a bênção. Olha a bênção já chegando aí. Você tem sim, tem um diagnóstico aqui, mas é mínimo. E você não vai ter que fazer coisas grandes. É rádio que ela vai fazer. Você vai fazer uma rádio, e a rádio vai queimar essa doença, e ela vai morrer. Sabe o que é isso, irmãos? É o poder da palavra. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoar. Não é hora mais, irmãos, de você falar mal de você. Não é mais tempo de você ficar praguejando contra você. Olha como a minha casa é, olha como a minha família é. Todo mundo parece que vai de vento em popa, só eu que estou nessa desgrama, nesse embarasmo. Você está na presença de Deus. Um homem natural, uma mulher natural pensar isso, vamos lá. Mas homens e mulheres que amam ao Senhor, essas palavras não cabem dentro de você. Essas palavras são palavras de maldição. Essas palavras você está lançando armas no mundo espiritual, que amanhã vai se levantar contra você. E nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, nós iremos orar dizendo, eu cancelo toda palavra de maldição que eu mesmo disse a respeito da minha vida, a respeito do meu marido, a respeito da minha esposa, a respeito dos meus filhos. Toda maldição está anulada na autoridade do nome de Jesus. Para você ser cabeça, você não pode querer viver como cauda. De segunda a sexta eu sou cauda, mas de sábado eu sou cabeça. Não, a nossa identidade, ela tem que passar pelo fogo, e o fogo ele queima, o fogo ele regenera, ele transforma, ele abençoa, ele muda a história, em nome de Jesus. Sou rabachei, oh rabassa. Vamos, irmãos, vamos. Glória a Deus, glória a Deus. Oh rabassa, oh rabassa. Todos os demônios que se levantam, eles têm que perder a força. Eles têm que saber que eles oprimiram, eles judiaram. Agora chega, a palavra está sendo pregada. Deus me amou, Ele me chamou, e tem mais, Ele me nomeou para que eu vá
e eu dê fruto, e o meu fruto não seja abortivo, o meu fruto permaneça, em nome de Jesus. Onde vocês estão? Glória a Deus. Tem uma palavra que está no livro de Reis, que fala sobre a terra estéril, improdutiva, a cidade de Jericó. Chegou o profeta Eliseu e os seus servos. Quando chegaram lá e ficaram encantados com a beleza da cidade. O ano que vem, se Deus quiser, quem for para Israel, nós vamos conhecer um monte de lugar lindo que a Bíblia fala. Você dá um amém por isso, irmãos? Lá em Jericó, eles chegaram e ficaram deslumbrados com a cidade. Daqui a pouco chegou alguém e disse: Senhor, falou para o profeta, a cidade é linda, porém as águas são amargas. Tudo que se planta aqui não colhe. Tudo que semeia aqui até parece que vai bem, mas quando chega a época de colheita, o fruto apodrece no pé, aí cai, os bichos vêm e comem, e o semeador não tem direito de comer. Me parece que eu sei e você sabe que quem quer roubar a alegria da gente, quem quer roubar a alegria de ânimo, de força, é Satanás. Satanás, ele quer tirar o entusiasmo da sua mente, do seu coração, o seu potencial. Olha o que aconteceu. Eles chegam até o profeta e diz: olha, a cidade é bonita, é boa, porém as águas são amargas. O profeta disse: me traga um prato novo, com um punhado de sal. O poder não está no prato novo, e nem no sal, mas o poder está na obediência com que nós ouvimos os profetas. A Bíblia diz em 2 Reis, 2 Crônicas 20:20, creia no Senhor teu Deus e tereis paz, e creia nos seus profetas e prosperareis. Não adianta a gente conhecer os nossos líderes, e na frente deles, estamos juntos, por trás, você quer ver qualquer pessoa, menos aquela pessoa. Isso é natural, irmãos. Para pessoas comuns, não para homens e mulheres de Deus como nós somos. As palavras da nossa boca têm que ser palavra de vida. A Bíblia diz assim, Sandra, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Deus. Seja verdadeiro com as pessoas. Ser verdadeiro com as pessoas é como fazer o seu melhor. Ser verdadeiro, ser honesto, você não dá duplo sentido, você não dá brecha, o inimigo não tem como entrar, a sua vida está toda fechada, o inimigo não entra. Quando o profeta pega, trazem a ele o prato com um pouco de sal, eles vão nas fontes das águas. Não adianta a gente ficar remediando a situação, eles vão até a fonte, e eles jogam aquele sal na água, e o profeta diz assim: a partir de hoje, as suas águas nunca mais serão amargas. Toda água que brotar aqui será água viva, será água boa, água produtiva. Essa terra nunca mais vai ser abortiva. Esta é a noite que o Senhor está dizendo para mim e para você.
é noite de confronto. A gente não pode querer só ouvir o que o pregador quer dizer. Nós não podemos ouvir o evangelho que massageia o nosso ego. Nós temos que ouvir o evangelho que nos leva para a cruz, que nós somos como um vaso, nós somos desemborcados, virados de ponta cabeça, sacudido, esvaziando de nós mesmos, para que venha a glória de Deus sobre a nossa vida. E o Senhor vem e diz: Ele me amou, Ele me separou e Ele me nomeou. E se Ele me nomeou, Ele vai na minha frente, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que eu tenha prova, não faz mal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua presença me consola. Orianda Lachei. A igreja se levante na presença de Deus e nós vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero ler um salmo, Salmo 92, por favor, verso 12 ao 15. O pessoal do louvor, venha, meus amados. Aleluia. Olha o que diz o salmo. O justo florescerá como a palmeira. Você crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, nós, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, olha, irmãos, aqui fica uma palavra. Quando Satanás vem dizendo para você: você já está velho, o seu tempo já passou. Olha o que diz a Bíblia: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Olha isso, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Você está achando que nós vamos envelhecer e nós vamos ficar caduco? Nós não vamos ficar caduco, não. Olha para quem está do seu lado e fala: você não vai ficar caduco não, meu amor. Não vai ficar caduco não. Vocês vão amadurecer para dar fruto, porque nós fomos chamados para frutificar. Olha para quem está do seu lado e fala: você foi chamado para frutificar. Você vai dar fruto. Na velhice você vai dar fruto. O Senhor está falando com você. Aleluia. Nós vamos agora, nesse momento, fazer uma oração, cancelando toda palavra de maldição. Eu não vou chamá-lo aqui na frente para essa primeira oração, porque é algo muito específico. De repente todos nós tenhamos que fazer isso, mas é mais ou menos isso. Olha, eu odeio a minha casa, eu não suporto essa família. Se dependesse de mim, eu já teria largado esse casamento há muito tempo, teria ido ser feliz. Essas palavras, quando elas são ditas, elas ficam conspirando. No dia mau, o inimigo, ele pega essas palavras, ele usa como munição, uma metralhadora. Ele usa como uma munição na nossa vida. E pela graça, e pela misericórdia do Senhor, nós vamos dizer ao Senhor: me perdoa. Quando eu estava no meu momento de estresse, quando eu estava no meu momento de insanidade, eu falei besteira. E quando você diz assim, então, eu estou pensando seriamente em não ir mais na igreja. Eu fico ouvindo tantas vozes lá fora. Eu estou pensando seriamente em não ir para a igreja. Lembra do que eu disse? Quantas pessoas começaram junto conosco e ficaram pelo caminho, porque ouviram vozes. Nós temos que saber quem é que está nos conduzindo. Mesmo quando nós não entendemos o agir de Deus, mesmo quando nós não compreendemos, nós obedecemos. Essa semana que passou, nós estávamos em convenção. E quando nós estávamos lá na convenção, veio um pedido de oração. Olha, uma menina está precisando de um milagre, está passando mal. E de manhã nós estávamos no culto, à tarde o pessoal saiu para comer alguma coisa. Veio assim para mim: agora não é hora de você comer e nem de sair, é hora de você me buscar. Eu me fechei, Lu,
Eu me fechei. E eu fui de frente de uma janela. E a minha janela, ela dava para frente, dava no mar. Eu vi a imensidão do mar. Aquela coisa mais linda. Mas a gente não estava ali para ir no mar, não era hora, não era dia, nem tempo de ir. Mas eu me deparei com o mar. Aí veio assim na minha mente: aquele que põe limite, aquele que põe limite nas águas, é o mesmo que põe limite, põe um freio na boca de Satanás. Irmãos, quando essa palavra veio para mim, eu ganhei uma força, que aquele quarto onde eu estava, ele ficou tão pequeno, e ao mesmo tempo tão grande, porque eu consegui guerrear. E é nessa força que eu estou aqui hoje, dizendo para você: se você quiser viver uma vida miserável, medíocre, um dia após o outro, você fica do jeito que está. Mas se você quer receber de Deus a bênção que está em João capítulo 10, verso 10, parte B, Jesus, vamos falar o versículo todo. Jesus fala assim, ó: Satanás, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Às vezes a gente pensa que só morrer acabou. Não, lembre-se que a morte não é o fim, a morte é o começo. Lembre disso, sempre. Então, enquanto eu estou vivo, o que eu tenho que fazer? Eu quero a parte B. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Aonde está a abundância? Alegria, contentamento, gratidão, certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não tenho, mas eu creio que está sobre a minha vida. Eu quero ter uma vida abundante, eu quero ter um casamento abençoado. Para de amaldiçoar o seu casamento. Olha para o seu casamento e diga: meu casamento é o melhor casamento. Não entre em vibe de blogueiros dizendo que eles têm a melhor vida. Não, a melhor vida é a sua vida, é a verdade, aquilo que você conhece. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa e diga: marido, vamos fechar essa legalidade. Não me maltrate, não fale mal de mim. Quando você quiser brigar comigo, vai para o quarto, põe a cara no chão, chora diante de Deus, ore por mim, e o amor vai batizar o seu coração. Glorambala chora balabassa, orandala chora balaba chora bassa. Quando for dizer: vou abandonar a fé, vou abandonar a igreja, vou abandonar tudo. A fé é a única arma de vitória que você tem, que eu tenho, que nós temos. Satanás quer tirar ela de nós. Mas nesta noite você vai dizer: você não vai tocar nas minhas armas. Elas estão no altar, elas estão sendo afiadas, elas estão sendo laminadas, elas estão tinindo. Eu vou me levantar, eu vou guerrear e eu vou vencer em nome de Jesus. Vamos orar. Orando ela chora. Na presença de Deus, se coloque diante de Deus. Homens e mulheres, se você está adulterando, deixa o adultério. Se você está se prostituindo, deixa a prostituição. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, e o Senhor não quer que você morra, Ele quer que você tenha vida e vida eterna. Ele te amou, Ele te separou, Ele te nomeou, Ele colocou o de melhor dele em ti. Orando a alabaça em nós. Se você é malicioso, se você tem palavras torpes, você fala palavrões, pare com isso. O Senhor santifica a nossa boca hoje. Querido Espírito Santo de Deus, os adoradores com as mãos levantadas, os intercessores de mãos levantadas, em o nome de Jesus, Pai, a tua igreja está na tua presença, aqui no presencial e no online. Nós estamos dizendo que o confronto, ele faz parte do nosso chamado, e o Senhor tem uma vida plena para nós. O Senhor tem uma vida de liberdade, de libertação, de transformação e mudança.
E se nós fizermos a nossa parte, o sobrenatural virá, os milagres virão, os milagres já estão aí, Senhor, os milagres já estão à nossa porta, restauração, restituição, libertação. Perdoe as palavras mal faladas, perdoe as palavras ditas com ira, perdoe as palavras ditas com maldição. Está sendo agora anulado pela autoridade do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Tire a palavra de cansaço, de derrota, de esgotamento, e traga nesta noite um novo vício, um novo vigor, em o nome de Jesus. Você que crê, diz: eu creio, pastora, eu creio na vida nova de Deus para a minha vida, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, amém. Diga amém. Agora que você disse amém, você levante as suas mãos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu estou livre para viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada. Eu não preciso ser reconhecido pelas pessoas, mas eu quero ter a tua bênção, a tua presença na minha vida. Eu sei que a tua presença, ela não acrescenta dores, então eu tomo posse da bênção para o meu casamento, para o meu noivado, para o meu namoro. Eu quero restituição, eu quero alegria, eu quero vida, em o nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus.